Os lindos da 912, da 422, aí do IFAL, como é que vocês estão? Estão se cuidando, tenho certeza, isolados, se alimentando. Essa é a regra. Esse é o momento. Cuidem de si para poder cuidarem dos outros. Vamos à nossa segunda videoaula, falando um pouquinho sobre dilatação térmica. Vamos lá? Bom, dilatação térmica é aquele fenômeno físico que ocorre quando os corpos mudam de tamanho, de comprimento, largura e altura por conta da variação da temperatura. Isso acontece porque, como nós vimos na primeira aula, a temperatura mede a agitação das moléculas, das partículas que compõem o sistema. Então, quando você eleva a temperatura, essas partículas, essas moléculas ganham mais movimentação e, para isso, vão precisar de mais espaço. Então, dá uma olhada aqui na nossa simulação. Você tem as moléculas aí em azul e a gente pode adicionar calor, energia térmica, e aí elas vão ganhar mais movimento e vão precisar de mais espaço. Então, esse retângulo que é a nossa barrinha acaba aumentando de dimensões. Da mesma maneira, se a gente resfriasse, ele diminuiria de área, diminuiria o seu comprimento e diminuiria também a sua largura. Nessa segunda simulação, a gente tem uma barra de comprimento Li que vai sofrer dilatação quando a gente colocar sobre ela a energia térmica, transferindo calor para ela e ela aumentando de temperatura. Esse é o fenômeno da dilatação térmica linear. O que vimos no passado foi a dilatação térmica superficial. E também há a tridimensional, a volumétrica, que seria a dilatação simultânea do comprimento, largura e altura de um objeto. Por fim, é interessante ver que os materiais, vamos dizer assim, normais, têm um gráfico de dilatação parecido com este que vocês estão vendo agora. Você tem um período de dilatação cujo gráfico é uma linha reta, um segmento de reta, e depois duas curvas. Essas duas curvas ocorrem normalmente quando você esfria demais o material e quando você aquece demais ele, fazendo as transições entre os estados de agregação de sólido para líquido e líquido para gás. A água, porém, tem um gráfico completamente distinto. E esse é um comportamento interessante da gente analisar. A água, quando chega em 4 graus Celsius, ela atinge o seu ponto de densidade máxima, ou seja, o menor volume que ela pode ter. Mas a partir daí, baixando mais um pouco até 0 graus, a água começa a aumentar de volume. Isso acontece porque a densidade da água no estado sólido, o gelo, é menor do que a densidade da água no estado líquido. Esse é um fenômeno chamado de dilatação anômala da água. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido, compreendido o fenômeno de dilatação térmica na física. Grande abraço, se cuidem, até a próxima aula. As equações de dilatação são essas que vocês estão vendo. O que é interessante é você notar esse alfa na dilatação linear, o beta na superficial e o gama na volumétrica. Tanto alfa quanto beta quanto gama são coeficientes de dilatação que têm a ver com a estrutura do material que você está usando, o que indica que cada material tem o seu próprio coeficiente de dilatação.